Olá, tá começando o 148º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, você já fez as suas apostas pra ver quem que vai ser o novo Papa, não? Pois eu acordei, peguei o celular e fiquei sabendo dessa notícia que o Papa acabou de falecer e logo mais devemos ter aí uma nova eleição de Papa. Eu lembro ainda quando teve a outra, né, quando elegeu o Papa Francisco há muitos anos, toda uma comoção e agora de novo passando por isso. Fico triste que eu não consegui ver o Papa pessoalmente, né? Porque eu estive lá na Itália no começo do ano, fui no Vaticano, né? Passei super bacana, mas não consegui ver uma daquelas missas que ele faz lá com todo mundo. Mas, né, cheguei pertinho. Foi Né? quase. E eu perguntei pro ChatGPT, falei, escuta, quem que vai ser o novo Papa, hein? Ele falou, vai ser um cara chamado Pietro Parolin. Vamos ver se ele acerta. Ele deu uma lista aqui, que deve ser com base nessa lista desses mercados de aposta, né? Mas Sim. vamos ver, Pietro Parolin, seguido por Luiz Antônio Tagle. Vamos ver se o ChatGPT acerta. É. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E a gente tinha comentado que a Apple tinha lançado oficialmente agora no mobile o Apple Maps, que isso podia ser parte de um planejamento dela, de botar de verdade agora no ar uma iniciativa mais parruda de anúncios, que mapas acabam sendo um bom jeito de ganhar uma grana com link patrocinado, esse tipo de coisa. E nessa última semana, a Apple deu mais um passo na direção de estruturar melhor essa parte de anúncios dela. Pois é, a Apple tinha aquela plataforma chamada Search Ads, que basicamente é a plataforma de anúncios dela voltada até então para App Store, Apple News, que em alguns países, o Brasil entrou recentemente nesse bolo. Você que é desenvolvedor, por exemplo, pode patrocinar seu aplicativo e ele aparece lá no topo das buscas da App Store. Então, já faz um tempo que isso existe, que a Apple vem expandindo para outros lugares. A gente não tem Apple News no Brasil, mas lá fora também tem conteúdo patrocinado dentro do Apple News. E agora a Apple mudou, né? Fez o rebranding desse Search Ads para Apple Ads, né? Então, tipo Google Ads, agora a Apple tem um Apple Ads. Pode parecer uma mudança boba tirar esse search, mas eu acho que diz muito sobre o que ela quer para o futuro dessa plataforma e dos anúncios. Eu ainda falei no último episódio do A Fonte, quando a gente repercutiu o Apple Maps na web, que agora saiu do beta, funciona em mobile, dá para entrar no Android. Falei, cara, não vai demorar muito para a Apple colocar anúncio aqui, já que ela está deixando a galera de outras plataformas usar, ela vai querer monetizar isso de alguma forma. E aí logo veio essa mudança, né, para Apple Ads, então para mim está claro que a gente vai ver mais publicidade inserida nesses serviços online da Apple. E tem até, sempre tem aquelas matérias, né? A Apple considera lançar um tier com anúncios do Apple TV Plus. A Apple, tenho certeza que essa mudança já é para refletir e pode ser que ainda esse ano, né, talvez pós WWDC, a gente comece a ver mais anúncios nas plataformas da Apple. A gente tinha visto algumas repercussões nessas últimas semanas relacionadas ao lance das tarifas extras e coisas assim, que uma das possibilidades que a Apple tem de voltar a otimizar faturamento é investir ainda mais em tirar mais grana ainda dos serviços, né? De coisas que não iam ter nenhum tipo de aplicação de taxa e etc. E eu fico pensando se essa mudança tendo vindo agora já era uma coisa planejada, uma coisa acelerada, né? Porque o anúncio, a divisão de anúncios ser renomeada é uma coisa. O Mapas na web ser lançado é outra coisa. Dá pra gente colocar no mesmo guarda-chuva, como eu apresentei aqui, que era essa a minha premissa, pelo menos. Mas eu vi o 95Mac até repercutiu recentemente. Isso foi uma matéria específica falando sobre como aquele podia ser o Health Plus, aquele jeito de aplicar IA na interpretação de dados coletados pelo Apple Watch, que isso pode ser um serviço complementar, pode até fazer parte do Apple One. Junto disso tudo, em 1º de maio, eu acho, a divulgação do relatório fiscal da Apple do último trimestre. É por agora que eu lembrava ou dia 31 de abril ou 1º de maio. Então, essa vai ser a divulgação mais importante da carreira do Tim Cook, por conta de toda a turbulência que a gente tem visto. Tem notícia a respeito disso nessas próximas, hoje aqui no episódio, como próximas pautas aqui. Então, eu só consigo ver isso como uma das alternativas dela para já tentar acelerar e dizer, gente, temos um plano para compensar uma possível, ainda assim o mercado vai se desesperar, mas uma possível queda
na margem de lucro. Não vai ser no lucro, é óbvio, né? Então acho que essa divisão... E é curioso porque o jeito que ela vai contar essa história para o público tem que ser muito cuidadoso. Porque tem todo o lance de que ela apoiou os últimos anos em privacidade, respeito pelo uso dos dados. Então como é que você conta essa história? É que nem o Google, depois de Don't Be Evil, ter feito coisas que as pessoas consideram como evil, o Facebook com Move Fast and Break Things também, né? E, bom, eles sempre quebraram a democracia, né? Então sempre quebraram tudo. Então é difícil você, né? Passado o tempo suficiente, você sempre acaba contradizendo alguma decisão de negócio sua, né? Com certeza, e na Apple não é nem só contradizer o que ela diz, mas também pode ser que ela esbarre em muita coisa de antitrust, como já está acontecendo ali com o rolê do app tracking, que também já repercutimos aqui. A Apple tem uma abordagem diferente para os apps dela versus apps de desenvolvedores, e só isso já está sendo motivo de confusão e processo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A gente viu que a Meta está em cima da Apple falando, não, por que o app da Apple não precisa ter aquele alarme todo falando que o app vai saber de toda a sua vida, né? E os nossos precisam. Então, agora a Apple tendo mesmo uma plataforma de anúncios oficial, pode ser que a coisa pese mais para cima dela. A gente está vendo que o próprio Google mesmo está tá sofrendo escrutínio por conta do Google Ads, AdSense, de como eles controlam basicamente os anúncios da internet. Então, pode ser que, dependendo de como a Apple, né, da abordagem que eles seguirem, imagino sim que terão repercussões e eles, claro, devem estar atentos a isso, né? Já devem estar ali estudando a melhor forma, mas para mim agora já é uma questão só de quando mesmo que a gente vai começar a ver mais anúncios inseridos dentro dos aplicativos da Apple. E claro, já dá para imaginar o discurso, que eles vão fazer de uma forma privada, que o anúncio não vai te rastrear pela internet, que vai ser on device, mas é anúncio, no fim das contas é anúncio, e a gente sabe que as pessoas não curtem anúncios, então vamos ver como que vai ser essa recepção por parte dos usuários. Ela tem duas opções, na verdade, né? A primeira é explicar, assim como fez com o Private Cloud Compute, mostrar um jeito super complicado que ela fez para ser seguro. E a segunda opção, não falar nada. É só lançar isso, vão aparecer os anúncios e pronto, né? Geralmente não, mas já aconteceu, a gente viu no passado de quando é uma coisa muito incômoda, ela simplesmente finge que não existe. E tem coisas, eu lembro quando começou a aparecer muito aqui no Brasil, podcasts com propagandas, podcast gringo com propaganda em português. Existem serviços que fazem isso, a hora que você vai baixar o episódio, os podcasts que aceitam fazer isso. A gente no Gigahertz não aceita justamente por conta de privacidade. Mas os que aceitam fazer isso, a hora que você dá o download no podcast, em alguns milésimos de segundo, tem identificação de quem que você é, junta isso, faz o leilão, você costura o anúncio, pá, você baixa o podcast, mesmo sendo em inglês, com o anúncio em português. Para você, direcionado, né? Quando isso começou a aparecer, por exemplo, no Apple Podcasts, as pessoas tinham certeza que era a Apple inserindo o anúncio. E faz completo sentido parecer que é. Se eu estou usando o Apple Podcasts, aparecer um anúncio em português no podcast gringo, só pode ser a Apple, né? Certeza as pessoas tinham. E não tem nada a ver com o Apple Podcasts. É estrutural do podcast. Geralmente, acho que é com quem hosteia naquele megafone que tem o principal insertor de anúncios dinâmicos. Então, se as pessoas já partem, quando não era ela, já partia da premissa de que era, a hora que apareceu um anúncio, as pessoas já... É isso, né? É normal, agora vai ter anúncio e bola pra frente, né? Então, ela tem uma grande chance de simplesmente não falar nada e começar a disponibilizar isso. Chamando de Apple Ads, ela não tá nem... não é tentando esconder, mas fazendo aquela melhoria de experiência direcionada para você ficar sabendo de coisas que possam te interessar. Não, Apple Ads, é isso mesmo. Chama o que é de verdade e bola para frente. Então, tem uma boa chance dela só não falar nada mesmo. E só apresentar para desenvolvedores como uma forma de oferecer um conteúdo otimizado e relevante para os usuários. E não podemos esquecer que a Apple já teve uma divisão de anúncios, né? Já rolou isso no passado. Que eram os iAds, né? Pois é. Quem lembra dos iAds, né? Apresentado lá na época do Steve Jobs ainda. Eles tentaram ainda vender como algo super bacaninha, bonitinho. Na época não colou, eles descontinuaram. Mas agora pensaram aí, pelo jeito, agora vai. E isso, o momento hoje da Apple, para eles faz total sentido. Investindo em serviços, como você falou, tem a questão aí que a Apple vai sofrer com as taxas, então ela precisa recuperar esse dinheiro de algum lugar. E o jeito mais fácil é
captando dinheiro de serviço online, né? Então, não só de aumentando a assinatura, mas também de vender anúncios. Exatamente. Eu vou deixar uma sugestão de pauta para você, Felipe. Fazer um levantamento do quanto o rendimento médio por usuário veio aumentando nos últimos anos, conforme ela foi apertando não só a quantidade, mas o valor de serviços também. Interessante ver qual que é o valor Boa. real que ela tira de cada usuário, né? Porque vai muito além do iPhone. O iPhone é quase que nem, né? Você vende o carro no prejuízo e ganha na manutenção, né? Você vende a máquina e ganha na cápsula. Acho que a gente tá perto de uma coisa dessa quando o assunto é iPhone também. E falando em serviço, a gente viu nessa última semana uma notícia bem interessante a respeito da série Mythic Quest, que foi uma das primeiras séries que pintou no Apple TV Plus. Você chegou a ver, Felipe? Cara, eu nunca assisti. Eu vi trailer e tal, mas não assisti. Eu vi 1 ou 2 episódios, não foi pra mim. E ela tinha uma pegadinha de Silicon Valley, que é uma série sensacional da HBO. Quem nunca viu, se você está escutando esse podcast, a chance é grande de você gostar de tecnologia. Então é uma comédia divertida da HBO e pega a mesma pegada, né? Uma equipe de trabalho, esses são pessoal de jogo, então deve ter umas piadinhas bem específicas do segmento de games. E foi uma das primeiras que estreou no hall de primeiras séries. E eles estrearam a 4ª temporada, veiculou, beleza, a temporada acabou, aí veio a confirmação de que essa tinha sido a última temporada. A série, bom, acho que dá pra dizer que ela foi cancelada, né? Não é que ela encerrou. E eles fizeram o quê? Retroativamente encerraram a série com uma solução bem interessante, né? Pois é, eles anunciaram recentemente. Eu vi mesmo o pessoal falando, foi cancelada, não foi cancelada. Mas tá aí, né? A Mythic Quest, que também como o Marcos, eu tentei chegar a ver, vi uns trailers, mas não me pegou muito, não. E aí eles agora mudaram ali, né? Alguma coisa sobre o episódio final da série, que você acha que não consegue mais ver o episódio original, se eu não me engano. É isso que eles fizeram. Eles republicaram o último episódio de uma forma que agora encerra a história. Então, o pessoal até brincou, eu vi no 95 Mac, né, brincando que deram uma de George Lucas, né, que George Lucas era louco pra mudar Star Wars, uma coisinha aqui, outra ali, né, foi inserindo o monstro, conforme a tecnologia foi melhorando. Aí, o Anakin, lá nos primeiros filmes, depois que tinha saído a segunda trilogia, botaram lá o Hayden Christensen no lugar do Darth Vader, um aleatório que tinham pego lá. Enfim, né, MT Quest fizeram o quê? Um fim da série. Republicaram o último episódio com o encerramento mesmo da série e virou um series finale. E você não consegue ver agora o último episódio original, né, publicado antes da série ser cancelada. Então achei uma solução muito interessante. O pessoal da Mythic Quest agradeceu a Apple por ter tido a oportunidade de amarrar mesmo o encerramento da história, fazer um pouco mais fechada a história para dar mesmo o encerramento. Achei muito legal essa solução, quase uma gambiarra, só que do jeito positivo, para encerrar a série com respeito a quem assistia, né? Gostei bastante dessa história. Porque geralmente quando cancela a série é isso, né? Cancelou, você não sabe o final, fica a critério da sua imaginação, pensando que poderia ter acontecido. É o que acontece com 90% do catálogo da Netflix. Uhum. Mas pelo menos eles, né, inventaram ali algo pra mudar esse final. E deve ser interessante pra quem assistiu lembrar do que era e o que é agora, com certeza. Uma abordagem diferente, mas no fim das contas é isso, né? A série não foi finalizada, ela foi cancelada mesmo. Bom, Twin Peaks, pra quem vai lembrar, foi cancelada antes de 25 anos depois terem feito uma temporada nova pra amarrar o que tinha ficado solto lá. Mas a segunda temporada é cheia de cliffhanger. E tem, por exemplo, você falou da Netflix, tinha aquela Sense8, né? Que ela foi cancelada, mas Sim. fizeram um episódio especial, um filme, não me lembro, pra encerrar a história. Isso, foi tipo ela cancelaram, o pessoal chorou, mas eu assistia na época Sense8, e aí fizeram, sei lá, um episódio de 2 horas pra tipo, é isso, acabou aqui, né, pra tentar dar um fechamento ali na história. Me lembra quando a TV Manchete faliu, que tava rolando uma novela e, um dia ela saiu do ar, foi uma coisa, deve ter no YouTube, né, a programação normal rolando, daqui a pouco sai do que tava rolando, e um pessoal filmando papéis, assim, tipo, gente, o salário tá atrasado, a rede tá ferrada, então é isso aí, acabou. Estamos entrando em greve aqui, logo depois a Rede Manchete faliu. E aí o que aconteceu? Né? Tinha novela rolando, tava no meio,
Aí, tipo, contaram como é que ia ser o fim da novela. Aí a gente gravou, fulaninha vai casar com fulaninho vai viajar pra não sei onde, e fizeram isso. Pra pelo menos dar satisfação de como é que teria sido a história. É uma alternativa, né? É, uma alternativa. Eu lembro que na pandemia também, acho que teve alguma novela da Globo, quando chegou a pandemia, eles estavam gravando, eles também encurtaram várias produções na época. E também fizeram, tipo assim, um episódio final que era isso, os próprios personagens falando, tipo, até termina assim, 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 felizes pra sempre. Acabou, gente. Usem máscara. É um jeito, né? E uma outra série que virou notícia essa última semana foi a The Studio, que eu tô achando divertidíssima, mordi a língua. É muito legal essa série. Você chegou a começar a ver? Sim, eu assisti The Studio. Eu não tô em dia com todo. Eu acho que eu vi os 3 primeiros episódios, mas gostei também, porque eu estava com você. A gente até brincou aqui naquele receio e tal. Aí eu comecei a assistir, vi o primeiro episódio, gostei e empolguei, engatei. Quero assistir, é uma série bem divertida. Você se sente constrangido pelo personagem principal, né? Que é o Seth Rogen. Uhum. E aí, o que aconteceu? Saiu nessa última semana uma entrevista com o criador da série, dizendo que a série pode... Assim, ele tá fazendo relações públicas, né? Mas que a série pode ter temporadas infinitas. Meio que assim, cada episódio conta uma história diferente, né? Do dia a dia do líder do estúdio. Então, não tem... É que nem Arquivo X que tinha o monstro da semana, né? Cada episódio é uma coisa solta, tem um arco principal ali na série também, mas cada episódio é meio autocontido, né? E aí que eu falei, putz, por mim dá pra gente seguir fazendo a série pra sempre. Tá todo mundo empolgado. E com 8, 9 episódios dá pra fazer por muito tempo mesmo. Então, não tá nem confirmada a segunda temporada, que é óbvio que vai ter, que tá pegando bem essa série. Mas que pra depender dele, ele faz temporadas pra sempre. O que eu acho ótimo também. Com certeza, é uma série boa, tá engatando, tenho visto várias pessoas comentando. Mas aí esse pra sempre aí também depende da Apple deixar e colocar dinheiro, né? Mas enquanto a série estiver relevante, acredito que eles vão levando pra frente. É o que você falou, da Studio, né? Um episódio o contexto ali é o mesmo, mas não tá necessariamente amarrado com o outro, então você consegue até pular um episódio e assistir ele normalmente, porque eles têm ali o plot, né, a historinha individual de cada um. Mas é uma boa série, eu também estava com receio de assistir, peguei pra assistir no avião, voltando pro Brasil recentemente e gostei, uma boa. Pra quem não viu, vale a pena. Eu vi o pessoal comparando com The Bear, que é... E The Bear e The Bear é engraçado por quê? Porque é uma série, é daquele tipo de série que todo mundo briga o episódio inteiro e depois descobre que se ama, né? Esse é o arco de todo episódio. Mas ela é classificada como comédia. Por conta da duração dos episódios, nas premiações entra como comédia. Apesar de não ser, tem cenas engraçadas, mas não é uma comédia. E o pessoal tá falando que o The Studio é tipo The Bear se fosse uma comédia de verdade. Porque é ambiente de trabalho, tem uma pegadinha ali pra você ver como é que as coisas são feitas a portas fechadas. Então, se The Bear fosse uma comédia mesmo e rolasse em Hollywood, seria The Studio e vale dar uma chance, é bem legal. Agora, um outro assunto que ganhou follow-up nessa última semana foi todo o lance das tarifas dos Estados Unidos. Pintou um levantamento muito interessante de como que o Tim Cook agiu do jeito que ele age com o Trump para conseguir escapar ali, pelo menos da primeira leva de tarifas. A gente vai comentar isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus, de brinde, se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, como é o caso do Felipe, fazendo inveja pra gente no Instagram a cada 2 semanas, você depende de Wi-Fi públicos do aeroporto, do avião, do hotel, do shopping, da lojinha da esquina, do restaurante, e vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi, vai saber que dados estão sendo coletados, para onde eles estão sendo mandados, com quem estão sendo compartilhados, para depois você receber podcast com propaganda direcionada. Você pode fazer o seguinte, se você for em expressvpn.com/afonte, você testa por 1 mês de graça e vê como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no seu Mac, no roteador de casa, se você quiser, na Apple TV, como eu uso todos os dias, praticamente, e aí, sendo o plano anual, são 3 meses de bônus. E uma coisa muito bacana de usar ExpressVPN, eu uso todo dia por quê? Porque dependendo do streaming que você se conecta, que você usa, se você escolher países diferentes do Brasil na hora de rotear a conexão pela ExpressVPN, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente, muito maior geralmente, mas diferente, esse é o ponto, em relação ao que tem no Brasil. Então, se já quis ver alguma coisa que não tinha por aqui, roteia pelos Estados Unidos, provavelmente vai ter para você poder assistir. Então faz o seguinte, vai lá em expressvpn.com/afonte, testa 1 mês de graça
E não sei quando você for assinar o plano anual, são 3 meses de bônus. E o link está na descrição também, facilita, já clica, já cai lá com o cupom aplicado. Ou o cupom AFONTE também funciona no checkout, mas expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, na roleta, no shuffle de notícias das últimas semanas sobre as tarifas que o Trump impôs no mundo inteiro para tentar parecer macho. Aliás, a Fox News publicou as tarifas, manly tariffs do Donald Trump. Jesus. Aconteceu o quê? Num fim de semana, de sexta para sábado, saiu a notícia de que o governo ia dar uma exceção para computadores e tablets e telefones, que a Apple, claro, ia se beneficiar com isso. Aí até o domingo à noite até repercutiu semana passada, já não era mais isso, era uma pausa bem temporária nas tarifas, que ia ser anunciada uma tarifa nova específica para microchips. Nesse meio do caminho, como é que ele chama? Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos, falou, não, na verdade assim, vai levar uns meses para ser anunciado isso. O Trump falou, não, vai ser no fim dessa semana. Não foi, a semana passada passou, não aconteceu. E em meio a esse bololô todo, saiu uma matéria, um levantamento falando sobre como que o Tim Cook agiu nos bastidores para conseguir, pelo menos temporariamente, aliviar para a Apple esse tarifaço, e foi um levantamento bem interessante. Né? E que não é nenhuma surpresa o que a matéria diz, porque é o que o Tim Cook fez no primeiro mandato do Trump, que a gente já imaginava que ia acontecer, que é tentar conversar com calma, pontuar. Então essa reportagem do The Washington Post fala que o Tim Cook basicamente conversou ali, né, com o pessoal do alto escalão da Casa Branca para falar, reforçar ali o possível impacto que essas tarifas teriam, né, para a Apple, por exemplo. Faço até de lembrar de um caso clássico do outro mandato que o Tim Cook chegou no Trump e falou, olha, se subir o preço, vai ficar mais caro que o Samsung. Samsung é sul-coreana. Você quer que vende mais produto sul-coreano nos Estados Unidos do que o próprio? Nossa. Aí o Trump falou, não, beleza, tem um ponto, né? Não, vamos dar uma isenção de tarifa aqui para você. Então tem certeza que o Tim Cook chegou lá, conversou. E até a reportagem fala que o que faz o Tim Cook ser bem recebido, né, pelo Trump e sua galera, é justamente esse jeitão meio em cima do muro, né? De pontuar, mas também de não atacar, porque, né, ele até fala que o Tim Cook nunca se manifesta publicamente, né, contra o Trump. Ele nunca vai e fala, o Trump é um maluco, o Trump, essas tarifas não dá, né? Não, ele fica quietinho, fez a doação dele lá de $1 milhão na inauguração do governo do Trump. Então até tem aqui, né, num quote da matéria, que fala, né, que lá dentro o pessoal, né, principalmente o Trump, respeita muito o Tim Cook, porque ele não é um crybaby, ele é a galera que realmente critica ativamente. Então, como o Tim Cook fica ali no off, dá o pitaco dele, o Trump acaba tendo esse respeito pelo Tim Cook, tipo, não, ele fala umas coisas aqui, mas não, ele é um cara bacana, né, ele não fala mal da gente. Então, nessa, o Tim Cook consegue contornar e, claro, né, e tentar intermediar ali algo que valorize os interesses da própria Apple, que é algo contra essas tarifas malucas. No fim das contas, é isso. Essas tarefas é o que a gente até brincou no outro episódio. Põe tarifa, tira tarifa, né? Cada dia, cada semana é uma surpresa. Estados Unidos anuncia uma coisa e a China fala que vai retalhar, Estados Unidos volta e depois coloca a tarifa de novo. Tá até difícil de acompanhar, mas é claro que o Tim Cook vai continuar. Ele é muito importante nesse papel de fazer essa intermediação ali com o governo atual, porque é isso, ele já fez uma vez, ele sabe como fazer, e é o que ele está tentando, né? Se vai, né, continuar sendo efetivo, daí a gente não sabe, porque o Trump é um cara instável, maluco, tem 1000 adjetivos para ele, mas por enquanto ele está, né, tentando ali segurar essas tarifas que parece, né, eles dão a entender que vem aí, mas que realmente não vai ser por agora mesmo. Eu escrevi, logo que o Trump foi eleito, eu escrevi uma matéria para o Mac Magazine falando que mais 4 anos de Donald Trump significavam mais 4 anos de Tim Cook. Se tinha um papo de quando ele ia sair, etc., agora é óbvio que ele vai sair só depois por conta de situações assim. Né? E eu fiz um levantamento enorme para a matéria. Eu tentei achar aqui, teve uma específica que o Trump falava assim, não, eu gosto muito do Tim Cook porque ele fala comigo direto, né? Ele é um dos poucos CEOs que me liga sem intermediários, etc. Isso aqui, né?
O Tim Cook sabe que tem que fazer o Trump se sentir importante, né? O lance dele é, não, naquele encontro de CEOs de tecnologia, botou o Tim Cook do lado dele. Então o Cook sabe jogar o jogo para fazer, dar a impressão de que ele está se sentindo importante, está se sentindo muito necessário. E a gente viu nos próprios lances das tarifas, né? Ele falou, os presidentes do mundo inteiro estão vindo aqui puxar meu saco, olha como eu sou importante. Então o Tim Cook jogando esse jogo, ele tá fazendo o que tem que fazer. E de um jeito assim, deu aquele $1 milhão lá, como você comentou, como ele, não como Apple. E a conta pra ele é a seguinte, tá, se vão me criticar de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer aqui pra proteger o máximo da Apple. Se tiver que passar essa vergonha, eu passo. E tá passando. A gente tá vendo do outro lado disso, o Trump de fato se sentindo importante, envolvido, né? Ele quer poder falar que ele tem contato com as pessoas que ele respeita, no fim das contas, e que ele emula, que ele queria ser e nunca vai ser. Então, é interessante, essa matéria específica é interessante, né? Primeiro, esse recado que está sendo passado para os outros CEOs todos, tá vendo? Ele fica de boca fechada. Ele não choraminga para a imprensa. Que é um outro jeito de falar assim, se você choramingar para a imprensa, eu vou te prejudicar. Então, o Cook já aprendeu há muito tempo como é que faz isso. Então, essa matéria vai estar aqui na descrição. É claro que tudo isso é lindo até o milésimo de segundo em que as prioridades lá dentro do governo mudarem e for mais importante mostrar de novo que é macho, ao invés de proteger o próprio mercado local. Mas até que isso aconteça, o Tim Cook vai seguir falando, vai lá, vamos aparecer junto numa foto, vamos fazer uma reunião, você pode falar que está conversando comigo todos os dias, porque aí sim você vai parecer importante. Então, vale a pena dar uma espiadinha aqui para isso até informar como é que a gente pode entender as próximas notícias a respeito disso. É aquilo que a gente já comentou. O Trump adora um teatro e assim vai continuar sendo. Exato. Agora, relacionado a isso, de certa forma, o pessoal lá do Mac Magazine apurou, viu, tem até na nota fiscal, né, de alguns iPhones 16E, que eles estão sendo produzidos aqui no Brasil. Uma das caixas de uns leitores do site dá para ver bonitinho, tem até na nota fiscal, na discriminação certinha. Então, eu acho, a primeira vez que tão rápido assim, um iPhone novo, recém-lançado, da linha atual, é produzido na Foxconn. Não é fabricado, é montado, aquilo tudo, né? Mas na Foxconn, lá de uma das duas fábricas de Jundiaí. Exatamente, porque é isso, ó, a fábrica já está lá há um tempo, ela já monta iPhones há um bom tempo, sempre é importante, né, essa distinção entre montar e fabricar. A Apple não tá fabricando todas as peças aqui, ela tá importando tudo de fora, né, dos lugares que ela já produz, China, Taiwan. Essas peças chegam no Brasil, ela empacota tudo aqui e vende e consegue ali uma isenção tarifária, né, versus se fosse tudo 100% importado. Fato é, como o Marcos falou, é a primeira vez que a Apple já começa logo de cara a montar um novo iPhone aqui no Brasil. Porque geralmente o que acontece é, a Apple lança o iPhone 15, vamos pegar o 15. A Apple lançou o iPhone 15 em setembro. Ela foi começar a montar o modelo de entrada aqui no Brasil de mais ou menos nessa época, abril, maio, né? Quase, né, ali 6 meses depois do lançamento. Aí ela começa a montar aqui no Brasil. E geralmente só esse modelo de entrada que é o que acaba ficando no mercado por mais tempo. Os modelos Pro ela descontinua depois de um ano, então não faz sentido ela começar a montar depois. Aí o modelo de entrada fica, né, até ele sair de linha montado. Então hoje mesmo a Apple monta iPhone 13, 14, 15. Recentemente começou a montar o 16 de entrada e agora pela primeira vez ela já está montando o 16E assim, logo de cara, né? Lançou e já lançou com montagem no Brasil. E é interessante porque a Apple começou a montar os iPhones 16, agora estou falando da linha inteira. Na Índia, também pela primeira vez, ela começou a montar toda a linha já logo de cara para o lançamento. É algo que ela também não fazia. Lá na Índia já tinha as instalações da Apple, né, com a Foxconn e tal. Mas ela demorava um tempinho, tinha um delay. E agora na Índia já não tem mais. Parece que chegamos nesse ponto aqui no Brasil. E é interessante ver essa notícia porque 2 semanas atrás tínhamos comentado aquela reportagem da Exame que a Apple estava tentando acelerar a produção no Brasil, considerando, né, ali tentar driblar as tarifas até, com a possibilidade de usar o Brasil para no futuro exportar os iPhones daqui para os Estados Unidos para tentar driblar as tarifas do Trump. E aí a gente vê a Apple já acelerando para montar o 16E aqui. Pode ser um sinal de que realmente a Apple tem uma intenção de valorizar mais, né, a indústria que ela tem aqui no Brasil para montar os iPhones. E claro, isso acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Para o Brasil, para a própria Apple.
Até, claro, né, se chegar nesse plano do maluco do Trump, que ele olhou e falou, não, então você não pode mais fazer isso não, vou taxar o Brasil em 100% porque vocês estão tentando driblar minhas tarifas. Né? Mas pra gente, por enquanto, tá sendo benéfico, porque, algo até que eu já abordei no A Fonte, o iPhone montado aqui no Brasil, a gente pegar o próprio 16, no site da Apple ela sempre cobra um valor diferente, acho que essa estratégia nunca vai mudar. Uhum. O site da Apple é tipo assim, você comprou aqui, você vai pagar a nossa margem de lucro que a gente quer. Mas se você pesquisar no varejo, já tá super fácil de encontrar o 16E por R$ 3.900. Então, isso convertendo, daí uns $670. É quase o preço lá fora. Lá fora é $600 mais taxa de estado que vai para uns 650. Então, acho que é a primeira vez que a gente tem um iPhone de lançamento com um preço praticamente igual ao dos Estados Unidos. Então, acho que isso sim é um reflexo da montagem local. Então, se isso acontecesse já, sei lá, com a linha 17, perfeito pra gente. Né? Uhum. Uma semana depois, tem iPhone 17 montado no Brasil com preço parecido lá de fora. Não vai, pela primeira vez, vai compensar comprar iPhone aqui no Brasil versus comprar, né, a galera que vai pra fora ou compra do Paraguai, sei lá. Então, muito interessante essa notícia e, de novo, reforça que aquela reportagem da Apple estar de olho em aumentar a produção aqui no Brasil é verdade. Então, que de fato ela venha fazer isso cada vez mais e com mais iPhones, porque é benéfico para todo mundo. E uma coisa que o pessoal notou no Mac Magazine e publicou na matéria é que a Anatel a homologação pela Anatel não foi publicada assim que ele foi lançado aqui. Aparentemente isso veio depois, o que é curioso, porque geralmente era isso que dá a dica, né, pro pessoal que investiga muito. Eu sei que o favorito lá do Tecnoblog fica sempre de olho nas homologações, né, isso antecipa muita coisa. E eu lembro que um dos problemas que, pelo menos, discutiam, que impediam que a Apple fabricasse ou até que lançasse as coisas rápido aqui, é porque, por conta de legislação, a Anatel tinha que publicar lá as homologações, tornar público, e acabou que ia ser, tipo, a Anatel ia anunciar o iPhone novo em vez da Apple e se espalhar no mundo inteiro. E eu lembro que teve no meio do caminho uma história de algumas homologações que poderiam ser secretas ou com sigilo por um tempo, justamente por conta disso. Mas acho que ao longo dos últimos 20 anos, o novo iPhone acabou ficando uma notícia menos sexy, né? Então, assim, se acabar vazando, quem liga hoje em dia, em comparação com como era há 10, há 15 anos? E esse lançamento específico, a homologação tendo sido publicada até depois, já mostra que existe um caminho, seja lá qual foi, que a Apple tem para poder fazer isso aqui e fabricar e lançar sem que isso acabe vazando. E o Felipe dê a notícia de que até o publicou e conte pro mundo como é que é o iPhone novo. Né? Pois é, eles devem ter descoberto ali uma maneira, né? Deve existir alguma forma de conversar ali com a Anatel para segurar essa documentação até de fato o aparelho já estar no mercado. Tanto que até para os lançamentos principais, a gente pegou o 16, que desde o 15, né? Tá chegando uma semana depois no Brasil. Também o lançamento está em tempo recorde. Uhum. E também, assim, sai ali, tem o evento da Apple, já sai a documentação da Anatel, mas eu tenho certeza que é algo assim, que eles já conseguiram homologar antes e que, né, aí teve um anúncio, eles já publicam, mas já deve estar rolando ali uma conversa com a Anatel, tipo, não, segura aqui pra gente, né, não vamos publicar antes do nosso anúncio oficial, então eles devem ter chegado num acordo e, novamente, muito legal ver a Apple fazendo esse tipo de investimento aqui no Brasil, mesmo que a gente saiba que no fundo é mais para ela estar fugindo tentar fugir das tarifas dos Estados Unidos do que realmente porque ela acredita na indústria brasileira. Mas, de novo, tá sendo bom pra gente, pra quem quer comprar iPhone 16E, não adianta nem comprar fora, porque o preço tá o mesmo lá de fora. Se o efeito colateral for melhor pra gente, que seja, né? É. Muito bem. E também, mais ou menos nessa seara, a gente vai começar falando com a China, porque a Apple, de acordo com o IDC, foi a única fabricante de larga escala das 5 maiores do mercado que viu uma queda Eles medem, na verdade, o fornecimento de iPhones para o canal de vendas. Não são vendas exatamente, mesmo porque os fabricantes Android geralmente não divulgam vendas, mas isso. Colocamos não sei quantos milhões no canal. Se tá na prateleira, empoeirando, tá no galpão, ou se as pessoas compraram, esse número diz a mesma coisa. Esse número não diz isso, na verdade, né? E em relação... distribuição, né? Então em relação à quantidade de telefones distribuídos no mundo,
a Apple foi a única que registrou uma queda na China nesse último trimestre, isso na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o que é uma coisa bastante relevante, eu diria, né? Com certeza, a China é um dos mercados mais importantes da Apple e já faz um tempo que se comenta, né, sobre essa perda de relevância da Apple lá na China. Parte porque a China, agora a gente está vivendo nessa guerra Estados Unidos e China, essas tensões, então isso acaba já impactando um pouco ali. E também já tiveram reportagens, a gente já repercutiu na fonte há algum tempo, os próprios chineses já têm criado esse sentimento de não, vou comprar marca chinesa, né? Estados Unidos está brigando com a China, vou comprar marca chinesa, não vou comprar marca dos Estados Unidos, não. E aí vai somando tudo isso e, claro, não dá para negar, a competição tá ficando cada vez mais acirrada. Os chineses fazendo o telefone com 50 dobras, que você vira, desdobra, redobra. Origami. O negócio é um origami. Foi muito engraçado, inclusive, porque eu estava no aeroporto lá de Lisboa esses dias, e do lado do meu portão era um portão de embarque para China. E o que eu vi de gente com esses celulares origamis, assim, de 3, 4, eu falei, caramba, gente, que negócio maluco. Então, assim, a competição está aumentando, o aparelho lá para eles com certeza é mais barato que um iPhone. O resultado é esse, né? A Apple está perdendo o mercado ali na China. E a tendência, considerando o cenário atual do mundo em que, né, Estados Unidos e China continuam brigando, a Apple não tem previsão de fazer uma mudança radical no iPhone para chamar a atenção. Tem até aquela história do iPhone Air, que vai ser tão fino que não vai ter entrada de chip, mas aí não vai poder vender na China porque lá na China não existe assim. E aí como é que fica, né? Então, a tendência é realmente que, pelo menos para o próximo ano, os envios ali, a distribuição de iPhones para a China realmente caia, e eu acredito que isso sim preocupe a Apple, porque isso, se por um lado o Tim Cook está ali fazendo a boa com o Trump, a gente também sabe que o Tim Cook faz muito a boa com a galera da China também, né? Acabou de ir pra lá. Então, foi para lá, sempre cede a pedidos do governo. Então, ele tenta ali fazer, né, o meio termo para todo mundo. Dizem, né, que até a Apple quer lançar o iPhone dobrável justamente para ver se ele emplaca lá na China, porque a galera lá tá curtindo esses dobráveis origamis, então talvez seria um jeito de tentar tornar o iPhone relevante, mas é inegável, a Apple já está sofrendo com essa briga dos dois países. Eu tô dando uma espiadinha aqui nos relatórios fiscais dela. Nos últimos 11 trimestres, ela viu um aumento em faturamento em 2 na China. Os últimos anos foi -1, aí aumentou 6, bacana. Depois -7, -3, aumentou 8, bacana. -2, -13, -8, -7, 0, -11. Então não tá fácil para ela lá. Essa briga toda, o cenário macro, não está facilitando para ela também. E no caso, assim, como eu falei de distribuição, a Apple, desde o que fez a carreira do Tim Cook foi ele ter sido um cara que otimizou muito a cadeia de distribuição de dispositivos pelo mundo inteiro. A Apple chegou a ter, sei lá, 3 meses de estoque que ficava lá envelhecendo, apodrecendo nos estoques, e ele fez, eu chamo de just in time, né? Você fabrica já prevendo qual vai ser a demanda para ter um tempo mínimo e não ter estoque. Basicamente é isso. Então, no caso da Apple, ela ter diminuído a quantidade de iPhones distribuídos para o canal significa os iPhones vendidos, né? Mais do que até os outros fabricantes. Não tem como comparar muito por conta disso, né? Mas ainda assim, ela foi a que mais caiu. Quem mais aumentou nesse último ano foi a Xiaomi, foi quase 50% de aumento, extremamente significativo. A Xiaomi e a Huawei, que está em segundo lugar, as duas, especialmente na China, estão vivendo uma transformação do mercado. A Xiaomi, em 2 anos, virou uma fabricante de carro que agora também faz telefone, e não mais o contrário. A Huawei vindo na cola também, né? E aí, em terceiro lugar, ficou a Oppo, a Vivo, que como é que foi lançada aqui no Brasil a marca? Givo? Nossa, uma coisa assim, eles mudaram a marca aqui no Brasil. Tá em quarto lugar, depois vem a Apple com uma queda grande, e a categoria outros do mercado... Jove, o que eu falei? Givo? Eu estava perto. Givo, foi quase. Né? Então, e os outros também fabricantes caíram mais até do que a Apple. A Apple caiu 9% na comparação ano sobre ano, os outros fabricantes 14%. Então, o mercado chinês especificamente está mudando rápido, e você tem as marcas de lá se consolidando e aumentando uma liderança que elas já tinham, né? Vamos ver como é que a Apple vai reagir a isso. Fazer um modelo de telefone novo que vai acabar sendo lançado no mundo inteiro só para
pegar bem na China. Bom, telefones grandes acabou sendo um pouco disso, né? Começou por lá. A aceitação maior pelos phablets, quando eu chamava phablet ainda, e o mundo inteiro veio meio na cola, né? Nossa, pensar que chamava o iPhone 6 Plus de phablet, hoje o Pro Max já tem quase 7 polegadas, né? Exato, né? Tinha rumor, iPhone mini ia ser lançado tipo, o dobro do tamanho do primeiro iPhone, né? Uma coisa muda a referência mesmo, né? Com certeza. Agora, um outro relatório que pintou nessa última semana, esse foi da Counterpoint Research, mostrou que fora da China a situação da Apple é bem diferente e bem mais confortável, né? Exato. Segundo esse report da Counterpoint, a Apple conseguiu liderar, né, durante o primeiro trimestre global ali, né, pegando o número de vendas, liderou as vendas, né, a distribuição de iPhones, de smartphones. Né? O iPhone conseguiu dominar a distribuição, as vendas de smartphones no primeiro trimestre de 2025, o que seria, né, algo pela primeira vez que a Apple consegue o primeiro lugar. Né? A Apple sempre está ali no topo, é uma das que mais vende smartphones, mas é a primeira vez que ela fica de fato com o número 1. Geralmente a Samsung, dessa vez a Apple ficou com 19% do market share e a Samsung com 18%. A Apple cresceu 4%, a Samsung caiu 5%. E aí a gente precisa notar algo que eu vi vários veículos falando, que assim, iPhone 16e coloca a Apple em primeiro lugar. Tem um asterisco, porque se a gente abrir a reportagem original, ela até fala assim, ó, o iPhone 16 ajudou a Apple, mas os números não estão quebrados por aparelho. Não tem como a gente saber de fato se o 16e foi o que levou a Apple. E até assim, comparando ali mais ou menos, que eles têm a comparação com o primeiro trimestre de 23, 24 e 25. A Apple tinha assim, 19%, agora ela tem 20%. Então, na prática, até parece que foi mais as outras que caíram do que, de fato, a Apple que cresceu muito. Então não dá pra falar que, tipo, nossa, o 16E foi o herói da Apple, salvou as vendas do iPhone. Ajudou, com certeza. Mas também não acredito eu que não foi só o 16E que foi responsável por tudo isso. Mas tá aí, né? Embora lá na China ela esteja numa saia justa, no resto do mundo ela tá numa posição muito confortável, né? Por isso que fala, a Apple tá fadada ao fracasso, a Apple tá falando, não, a Apple tá fazendo muito dinheiro ainda, essa é a verdade. Tá aí, a empresa que mais vendeu smartphones no primeiro trimestre do ano. Só um ponto, né? Ela na verdade foi de 20%, ela caiu para 19%, só que a concorrência caiu mais. E por que a concorrência caiu mais? A categoria outros, lembra que eu falei na China que ela caiu só, acho que foi 9%, né, que eu comentei? Isso. Não, a Apple, enfim, a Apple caiu 9%, enfim. A categoria outros no resto do mundo foi de 29% de representatividade para 33%. Enquanto o resto do mercado das principais acabou perdendo o mercado. A Samsung perdeu, a Apple perdeu. Quem cai menos ganha. Eu acho que essa é a corrida, né? E a Apple, nesse momento... E é isso, se o iPhone 16 foi o que fez ela nos arredondamentos de vendas conseguir aumentar esse pouquinho a mais em relação à Samsung, pode dizer que, na verdade, foi ele, mas é uma contribuição ínfima, porém importante, eu acho, talvez, para poder ultrapassar a Samsung pela primeira vez, né? Com certeza. Isso que diz mais sobre a Samsung também, né? Porque ela não está, pelo que eu vejo das pessoas comentarem, da linha S principalmente, são aparelhos bons. Todo ano os reviews são positivos, o pessoal que gosta da Samsung gosta muito da Samsung. Aí eu fico pensando por que mesmo assim, talvez ela tenha diminuído em market share e tá caindo até que bastante, né? Foi de 21% para 18%. É 1% a mais do que a Apple cair de 20 para 19. Então é significativo, né? Curioso. Com certeza. Eu tenho a impressão de que a Samsung, assim, é uma coisa de tecnologia, porque a gente que acompanha há muito tempo, sei lá, lembra dos primórdios dos telefones, dos iPhones da vida, que de uma geração para outra era um salto muito gigante, né? Você tinha um iPhone 3GS do nada, a tela retina, uau, câmera frontal, eram umas coisas absurdas. Aí agora, tipo, agora tem um botão ali que você arrasta o dedo e dá zoom na câmera. E a Samsung tá meio que passando por isso, porque eu testei o S23 Ultra, o S24, e assim, você tem que se esforçar muito pra achar o que tá de diferente nesse telefone. Aí você pensa, justifica? Por exemplo, você que tem o telefone de S23, justifica comprar o S25? Não, né? Mudou duas coisas de uma geração para outra. Então isso não é, a gente fala muito, o pessoal fala, o iPhone não muda mais, mas a verdade é que
tirando essas fabricantes chinesas que estão fazendo origami, tá todo mundo meio que numa zona de conforto, né? Samsung, Apple. Então acho que também é um pouco reflexo disso, né? Os aparelhos não mudam mais com tanta frequência, logo as pessoas também não têm necessidade de comprar um celular novo todo ano. Cara, esse é um excelente ponto, né? Eu tô lembrando, por exemplo, do Marcus Brownlee falando muito disso, né? Que especialmente o último S foi idêntico, basicamente, ao anterior. E isso vai naquele ponto de que as pessoas vão comprar de telefone na hora que a cara tá diferente, né? Que às vezes isso é retratado, depende da narrativa, às vezes é tratado como uma futilidade, às vezes é tratado como falta de criatividade da empresa, a culpa varia de acordo com o que estão querendo contar ali na hora, mas fato é que parece que é isso mesmo, né? Se você trouxer coisas muito bacanas por dentro, mas por fora continuar igual, você vai vender menos do que se por dentro ficar igual, só que por fora você colocar uma grande diferença, o que pode ajudar a explicar por que os iPhones desse ano estão, pelo menos de acordo com os vazamentos e rumores, com uma cara tão diferente até uns dos outros na parte de trás, né? Pois é, talvez seja justamente essa tentativa da Apple de fazer parecer diferente. Antigamente a gente tinha a tal linha S, que era a linha que mudava por dentro e não mudava por fora. E tinha uma galera que falava, não, eu pulo a linha S, né? Eu quero o iPhone diferentão, que eu sei que ano que vem vai ter um iPhone diferentão. Agora a gente não tem mais essa, né? Às vezes passam 3 gerações e o iPhone tá igual, né? Vai mudando só por dentro. E isso, tem esses dois públicos. Ou a galera compra quando muda muito por fora, ou quando quebra o celular mesmo, não tem o que fazer, daí chega a hora de comprar outro. Mas foi um fato, as pessoas não trocam mais de celular todo ano. Exatamente. Agora, mudando bem de assunto, eu fiquei muito interessado. Eu tenho ficado. Eu sou um péssimo desenvolvedor. Na verdade, eu sou um péssimo não desenvolvedor praticante. Porque eu não desenvolvo nada, mas fico muito ligado no que está acontecendo a respeito disso e acho tudo interessante. Agora tem todo o lance de vibe coding, das IAs ajudando, fazendo o grosso da programação, o pessoal acertando uma ponta ou outra. Eu vi que você publicou uma ferramenta que não é exatamente IA codando para você, mas acho que entra nesse balaio. Eu quero comentar a respeito disso, uma informação também que alguém lembrou sobre a Siri, que pode ter a ver com vibe coding. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte e quer falar com você, que você já sabe que ela pode ajudar você a abrir a sua empresa, desenrolar uma pendência, um perrengue aí que você tem, uma dor de cabeça da sua vida PJ, do seu CNPJ, mas ela quer falar com você hoje que está enrolado ou enrolada com a declaração do imposto de renda. Além de resolver perrengues da vida PJ, a Firmou resolve muito bem, inclusive perrengues da vida de pessoa física também, em caso tipo de agora que o prazo de entrega da declaração está começando a apertar, né? Então, para ajudar quem escuta o A Fonte, a Firmou vai fazer o seguinte: se você tem alguma dúvida se o teu imposto de renda está enrolado, é só você entrar em contato com a Firmou e bater um papo sem compromisso com eles para ver por conta própria que ela vai conseguir te ajudar. A gente estava conversando com o pessoal da Firmou, eles comentaram das dúvidas principais que o pessoal tem nessa hora, uma que o pessoal tem muita pulga atrás da orelha, é declarar rendimento do MEI na declaração do imposto de renda pessoa física. Eu nem sabia que isso poderia ser um problema. E foi muito bom eles terem chamado atenção para isso para mim durante esse nosso papo. Essa é uma das principais dúvidas que o pessoal tem na hora de declarar e você pode tirar essa e outras dúvidas sem compromisso, conversa sem ter que pagar nada, sem esse tipo de compromisso. Faz o seguinte, você vai no Instagram, vai no Facebook, procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para responder as dúvidas, tirar essas pulgas atrás da orelha aí. A gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Se você resolver ainda por cima declarar e desenrolar seu imposto de renda com eles, melhor. Então vai lá, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Só ver como é fácil na mão deles, deixar na mão deles e livrar esse tempo todo de preocupação, de enrolação, para você poder trabalhar, cuidar da sua vida. Então cada um faz a sua parte. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por literalmente todo o apoio que eles dão a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, Felipe, quer falar um pouquinho? Eu achei muito interessante o Play to Xcode, que você fez uma espécie de mini review no 95Mac. Com certeza. Se a gente voltar alguns dias atrás, eu falei aqui numa fonte sobre um conceito do iOS 19 que era usando o AppClip. Sim. Você abria lá o conceito e conseguia interagir. Esse conceito foi feito com esse Play to Xcode. Foi assim que eu cheguei na existência do Play.
E aí eu descobri outra coisa também. 2 amigos brasileiros trabalham lá no Play, uma empresa de fora. Olha, que Mas legal. tem 2 colegas que inclusive escutam aqui o A Fonte. Um abraço pra eles. Abraço. E eles Legal. trabalham lá com a equipe do Play, então, né, me contaram mais como funciona e tal. Eu falei, não, deixa eu experimentar aqui, achei legal a ideia. E é basicamente isso, né? Não chega a ser, a gente tem nesse conceito mesmo de IA que consegue codar, mas ali a ideia do Play é a seguinte, você prototipar o app e transformar esse protótipo num app vivo mesmo. Então, você tem ali o seu Canva, né, que é a tela do iPhone, do iPad, que seja, e você vai arrastando. Ah, quero um quadrado aqui, esse texto aqui, esse slide aqui vai ter tal cor, tal animação. Você consegue, clicando nesse botão, vai abrir essa tela. Você vai prototipando. A hora que você terminou esse protótipo, você consegue ir testando esse protótipo no iPhone através de um app clip, se você só quiser testar a interface, ou até publicar e mandar para o Xcode. E como o Play ele usa as APIs oficiais do iOS, então sei lá, você colocou ali, né, um mapa, uma página da internet, os botões, ele transforma tudo isso em código Swift, manda para o Xcode e aí você já tem a parte estrutural do app pronta. Claro que ele não está fazendo todo o app para você, né? Daí você precisa codar depois ali, né, a parte de baixo do app para fazer tudo funcionar, mas o essencial ali da interface, clicou aqui e abre isso, faz isso. Você já consegue fazer com o Play. Então, né, não é aquela prototipagem que você só faz ali uma imagem e depois tem que de novo transformar tudo aquilo em código. Ele já faz esse trabalho para você, então é muito legal, muito prático. Eu já vem até com alguns modelos prontos, dependendo do que você quer fazer, já tem uns modelos prontos que você só troca ali pelo que você precisa, ou começa do zero também, mas é muito bacana, dá para fazer muita coisa, adianta muito a vida de quem quer desenvolver, porque é isso, criou o protótipo, já transforma ele em aplicativo para você começar a desenvolver em cima daquilo. E dá até para juntar com o que o Marcos citou, que é codar com IA, né? Eu mesmo já brinquei um pouco com o ChatGPT, falei, faz um aplicativo para, né, tal tarefa. O negócio vai lá e faz, né? Óbvio que ainda não é perfeito, você tem que entender um pouquinho para conseguir depois fazer os ajustes ali, mas hoje já é possível sim criar um aplicativo com o ChatGPT descrevendo o que você precisa. E funciona muito bem, né? Nessa brincadeira mesmo, daí eu falava, olha, eu tentei rodar o aplicativo, mas deu esse erro aqui. É isso aqui, deixa eu arrumar para você. Funciona, é incrível, é bizarro como funciona. E aí agora você imagina, dá para você juntar o Play, você faz a interface, ele manda para o Xcode, você joga depois esse projeto pro ChatGPT e fala, analisa, agora eu quero que você faça isso, isso, isso. As possibilidades são infinitas. Então se você desenvolve, tem vontade de desenvolver, dá uma olhadinha lá no Play to Xcode. Dá para você brincar de graça com ele, mas aí dependendo da complexidade do projeto, você tem que ter a versão paga. Mas é uma plataforma muito bacana para quem pretende criar aí aplicativos para iOS. Muito legal. Mais legal ainda saber que tem 2 ouvintes do A Fonte e 2 brasileiros que trabalham por lá. Nesse meio tempo eu cacei aqui, já procurei, já descobri quem são os 2. Um abraço para vocês, vocês querem que fale, então um abraço para vocês 2. Mas eu acho que conforme o tempo nem for, está passando, tá dando para ver que está reduzindo a barreira de entrada para você passar, especialmente aplicativos mobile, por conta de ferramentas assim. A gente vai falar do lance da carangueja com o lance de vibe coding também. Tem uma diferença hoje em dia, tá? Fim de abril de 25, tem uma diferença entre você pedir pro ChatGPT, programa para mim um jogo da velha, versus programa para mim o iFood. O iFood ainda não dá. O jogo da velha já dá, né? Faz pra mim uma coisa mais simples, ele faz. Eu testei para um projeto aqui que a Larissa tem uma necessidade pro trabalho dela, e eu testei aqui aquele Cursor, que é uma ferramenta de desenvolvimento, chamam de IDE, né? De ferramenta para desenvolvimento de ambiente, que é integrado com uma IA. Tem uma janelinha lateral. Se você sabe programar, tem a janela principal que você programa exatamente como se fosse um Xcode, como se fosse um VS Code. Mas na lateral tem um chatzinho, você fala, escuta, tô precisando disso aqui e tal, você pode criar para mim e fazer? E ele vai gerando o código, ele gera loucamente o código. O problema é que pensa quando você vai digitar um texto. Aliás, você pede pro ChatGPT, faz para mim um texto tal. Ele faz. Aí se você fizer o mesmo pedido, ele faz um texto parecido, mas não é exatamente idêntico, porque não é exatamente 100% determinístico, né? Com código é a mesma coisa. Então se você fizer 3 vezes um pedido, ele vai fazer 3 códigos relativamente diferentes, com 3 layouts relativamente diferentes, ele gerou ali. Na hora foi o que a probabilidade cuspiu o que você ia querer. Em projetos muito grandes,
que você tem. Geralmente, você no projeto para programar um app, você não tem um arquivo, né? Você tem trocentos arquivos, cada um lidando com um pedaço. Aí essas ferramentas meio que começam a quebrar. Porque você fala, escuta, ajusta isso aqui para mim. Ele lê, ele ajusta, ele tira uns pedaços, coloca pedaços novos, e isso quebra integrações com os outros arquivos. Então, para mim, esse foi o problema, né? Tinha muito problema que assim, ele resolvia, mas cortava um teco do código que parava de funcionar o outro lado, né? Aí eu até percebi que se eu pedisse para ele comentar, gera o código comentado, bonitinho, com textos para você mesmo saber o que você fez durante o seu... Aí começou a melhorar o desempenho dele, mas ainda assim, você tem que saber programar. Se você não souber, ele vai girar, você fala, tá bom, obrigado. Legal, parabéns. Então você não sai muito do lugar. Essa ferramenta dando esse storyboard gráfico e um jeito mais visual para quem depende disso mais até do que aquela minúcia de programa, eu achei muitíssimo interessante. Eu vou deixar aqui na descrição para qualquer pessoa que tem interesse para qualquer aspecto de desenvolvimento, vale a pena dar uma olhadinha. Legal, o que inclusive o conceito que você estava vendo já era feito em cima da Play to Xcode, vale a pena dar uma olhadinha. Parabéns de novo pro pessoal que trabalha com isso. Eu queria pular que o assunto vizinho é justamente esse da carangueja, né? Que, quem foi que lembrou que tinha um papo de carangueja codar? Foi alguém do 95Mac, né? Foi o Zach Hall. Isso! Então, quer apresentar essa que eu falei por muito tempo aqui? Sim, o Zach lembrou de algo que veio antes. A gente tá falando de janeiro de 2023, quando tínhamos lá os rumores do Vision Pro, que o The Information tava vazando tudo. Eles falaram na época que tinha um time do Vision Pro, uma galera dentro da Apple, desenvolvendo com a ideia, né, pelo menos de desenvolver uma nova carangueja que seria capaz até de criar aplicativos ali conforme você pedisse, né? Então você conseguiria pedir interações específicas e essa ferramenta criaria ali, né, algo, um mini aplicativo de acordo com o que você pediu para rodar em 3D, para chamar a atenção. E é muito interessante, né? Porque até com essa discussão de Apple Intelligence, o que foi, o que não era, né, o cara do Vision Pro foi para Apple Intelligence, dá para entender que a galera do Vision Pro parece ser mais ambiciosa com IA do que o próprio time de IA da Apple, né? E no fim das contas, a Apple Intelligence hoje a gente sabe o que deu, mas que num futuro, que se a Apple conseguir acertar tudo e fazer, né, a Apple Intelligence funcionar, seria muito legal, né? Você usar a IA e falar, tipo, eu quero executar, quero ver tal coisa específica aqui na minha frente. Aí a própria Apple Intelligence vai lá, executa e cria ali um mini aplicativo para fazer o que você precisa, sem a necessidade de existir um aplicativo mesmo disponível na App Store para isso. Então, essa ideia de ter mini aplicativos, né, para fazer ações específicas que você precisa na hora, seria super, super, super bacana de ter. E eu até imagino isso, né, no próprio... Porque a Apple falou, né, que tem Apple Intelligence no Xcode, mas se eu não me engano é só para completar código, né? Não chega a ser para, tipo, faz o aplicativo tal para mim, né? Não tem isso. Mas a gente sabe que futuro envolve isso. Então seria muito legal ter esse tipo de recurso no Vision Pro, no Xcode, no Swift Playgrounds. Eu acho que faria muito sentido, que é a plataforma que a Apple disponibiliza ali para quem realmente quer aprender programação. Então, quem sabe no futuro, ainda mais agora que, né, o cara do Vision Pro assumiu ali o desenvolvimento da Apple Intelligence, pode ser que eles voltem a focar. Mas é interessante, né, que lá em janeiro de 2023 já se falava sobre essa possibilidade e no fim das contas não rolou, pelo menos por enquanto, né? A Apple tinha prometido duas coisas, né, pro Xcode. Tinha o Swift Assist, que esse não foi lançado ainda, não sei, acho que tem beta talvez, que era um jeito mais parrudão de autocomplete do código, versus também prever rapidinho ali uma coisa ou outra. Isso me parece que já está disponível. É isso mesmo. Ora, eu tinha esquecido completamente desse rumor, dessa história. Engraçado que na época deve ter feito tão pouco sentido uma coisa dessa que a gente fala, tá, né? Com o contexto de hoje, das ferramentas, de do Vibe Code, etc. Fala, tá, agora dá pra juntar um pouquinho essas pontas e entender mais ou menos qual que era essa direção. Interessante que foi o pessoal do Vision Pro. E considera, isso você até falou, né, que eles estavam mais desprendidos do débito técnico histórico da Apple com tudo, inclusive a carangueja, e queriam fazer uma carangueja nova do zero. O Mike Rockwell, né, queria fazer isso, que agora tá, de certa forma, ali conseguiu o sonho dele, agora entrega, filho. Então, interessante ver que essa divisão falou, putz,
A gente não pode ficar preso às decisões que fizeram a gente chegar aqui até agora, porque se esse produto é 100% novo, a gente tem que partir de uma premissa 100% nova para fazer as coisas encaixarem nele, porque não vai dar para rodar a caranguejo atual. E a gente viu o que aconteceu, afinal, foi a atual que chegou por lá e é tão útil quanto uma pedra, né? Então, bem interessante, legal ele ter lembrado disso. Eu não sei o que esperar dessa WWDC, porque ao mesmo tempo em que a Apple aprendeu a lição de só anunciar o que ela pelo menos tiver uma intenção, assim, um cheiro de um prazo para não acontecer essa coisa horrorosa que aconteceu nos últimos meses, se nem a dos últimos meses ela conseguiu entregar, que dirá a evolução, os próximos passos disso, né? Pra galera de código, a gente tem visto muito, falou sobre o lance de vibe coding, é para devs não exatamente iniciantes, porque qualquer desenvolvedor, que por mais avançado que seja, você pede pro ChatGPT, ele cospe um código que você demoraria 2 horas para fazer, que ele fez em 3 segundos, maravilha, você poupou 2 horas no seu dia, não quer dizer que você é incompetente, que você não saberia fazer, mesmo que você tenha que ajustar esse código, você faz isso em 20 minutos, e não em 2 horas, criando do zero. Então, usar ou não o IA nesse caso não é nenhum reflexo de competência ou de incompetência, mas você reduz a barreira de entrada. Para a Apple, é interessantíssimo reduzir a barreira de entrada de devs por motivos absolutamente óbvios. Então, se no ano passado já esperava que ia ter muita ferramenta ligada a isso para facilitar a vida de devs, para esse ano é obrigatório. Mas eu não tenho a menor confiança que ela consiga fazer. Então, eu não sei. É uma situação muito difícil, né? Com certeza. É uma saia justa ali para eles. Mas é isso. Principalmente quando a gente pensa em Vision Pro, que é uma plataforma que até hoje sofre com a falta de aplicativos. Se tiver um jeito mais fácil de criar aplicativos para ele, é ótimo para a Apple, né? Vão ter mais ferramentas, mais motivos para convencer a galera a usar o Vision Pro. Mas assim como você, eu não sei o que esperar dessa WWDC, eu não sei o que vai ter. O que eu imagino é que assim, eles vão focar no tal visual novo, vai ter vídeo bonitinho, vai, né, lindo, maravilhoso, e vão tentar ignorar um pouco a parte de IA. Eu não sei se eles vão dar tanto foco nisso já sabendo que foi um fiasco, né, no ano passado, que eles não conseguiram entregar as coisas. Então, sei lá, porque o que a gente espera é que eles vão entregar coisas que eles não entregaram, né, que foram prometidos e não entregaram. Então, eu acho assim, que eles vão só falar rapidinho, agora faz isso, e próximo slide, olha como é bonito o botão novo com sombra, vidro e sei lá o que. Acho que vai ser algo mais focado nessa parte visual mesmo, para ver se a galera esquece um pouco o fiasco que foi, né, o festival de promessas do ano passado. E eu tô com a expectativa muito boa da Google I.O. E eu acho que essa vai ser a Google I.O. de IA no Chrome. Porque ainda não vimos nada a respeito disso, o mercado tá mudando para isso. A gente falou semana passada como a Opera levou o Felipe lá para Cascais para mostrar o agente de navegação. E o Google tá meio quieto com isso. E como eu escrevi nesse fim de semana no Mac Magazine, o Google, no último mês, eles arrumaram a casa, acertaram a passada, distanciaram do pelotão e estão acelerando a distância em relação ao resto do mercado. Inclusive o ChatGPT. O Gemini hoje é muito bom. Melhor que ChatGPT, melhor que Claude. As ferramentas de IA complementares que eles estão colocou no Google Docs, uma coisa tipo o Notebook LM, colocou no Google Sheets, uma IA que ajuda você a evidenciar dados, de mastigar rápido o volume grande de dados. O Chrome também intocado. É o território perfeito para você trazer essas ferramentas de IA para o dia a dia mesmo das pessoas. Que as pessoas no computador passam uma boa parte do tempo navegando, seja para o trabalho, seja para pegar receita, tanto faz. O Safari tem aquele resumator, que é esforçado. Não é incrível. Eu acho Foi os gentil. resumos... assim, os resumos, especialmente em português, todos os resumos, na verdade, da Apple Intelligence em português são bem fracos, né? No Safari, eu não sei se foi aqui que eu comentei, que se você pega um texto em inglês e tem 3 pontos, ele resume os 3 pontos, para você saber o que está acontecendo. Em português, ele fala, tem 3 pontos. O que não diz nada, né? Quais são? Me ajuda, né? Em português também, esses dias a gente estava no Slack lá do Mac Magazine comentando, tava uma conversa sobre alguma coisa assim, né, um assunto comprido e tal. Aí o resumo da Apple Intelligence era assim: Eduardo mandou um link do X, Rafael e Eduardo respondem. Cara, o que você me... assim, pelo amor de Deus. Então isso tá, assim, tá fazendo falta, mas eu acho que é curioso que justamente a Apple colocou no Safari primeiro o recurso que é bastante potencialmente útil de IA, que é de resumir uma tela, uma coisa que eu estava conversando com o Rambo, que ele observou que é muito verdade, né? Enquanto as ferramentas todas de IA roubam o page view,
Né? Você pede pro ChatGPT, ele vai no site, lê a notícia e te entrega. Essa do Safari, você vai no site, você abriu a página, você teoricamente viu o anúncio, caso você não tenha um bloqueador de anúncios. Ele é um pouco mais justa com o site, ao invés de chupinhar o conteúdo sem ter nenhuma contrapartida. Né? Então é curioso que ela tenha feito isso, implementado uma coisa com potencial bacana, mas meio que só, né? Acho que dá para expandir a partir daí, fazer navegação para você, como é o caso do lance da Opera, isso entrar como uma parte de uma recuperação do seu live stream e você achar mais jeito mais fácil de resgatar. O Notebook LM, que é uma ferramenta obrigatória para todo mundo que tenha qualquer interesse por esse mercado e queira se preparar para como é que vai ser o futuro, mexa o Notebook LM. O Notebook LM para o Safari seria um milagre. E eu aposto que a gente vai ver muito disso no Chrome e na Google I.O. E aí a pressão vai aumentar para cima da Apple de anunciar coisas assim imediatas, que eu não tenho a menor confiança hoje que ela consiga entregar. Algo assim pro Safari mesmo, eu diria 2 anos, sendo muito generoso daqui 2 anos, né? Mas pensando realisticamente, vai demorar muito. Eu lembro também de uma conversa que eu tive com o pessoal da Opera, né, depois do Operator, eu conversei com eles na hora que acabou o evento. E eles falando, cara, a internet tá mudando muito, porque é isso, com a IA, as pessoas estão descobrindo que elas podem usar a linguagem natural para conversar com os aparelhos, tipo, para pesquisar, porque a nossa cabeça pensa de um jeito muito maluco. E quando a gente pega um Google da vida, você tem que pegar o seu pensamento e resumir ele em poucas palavras para tentar encontrar o que você quer. E com a IA não precisa mais. Você literalmente fala, olha, eu queria comprar flores, não sei se, mas a flor tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o negócio faz para você. Então, é isso, né? O jeito que a gente interage com os aparelhos está mudando. E nessa Apple, né, tá ficando para trás. Continua ficando para trás. Vamos ver o que eles vão fazer esse ano, mas é isso. Eu não tenho muita esperança justamente porque eles não terminaram o que eles começaram em 2024. Então, assim, paciência, né? Isso de os computadores aprenderem a falar a nossa linguagem versus o contrário. Porque a gente tá vendo um monte de coisa de robótica doméstica, porque faltava esse pedaço. Você falar com o robô você fala com o computador e ele entender a nossa linguagem, versus você aprender a programar para falar com o robô, né? E a sintaxe de conversar com o Google era específica, como você disse, né? Você não falava com o Google, falava com o Google. Vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus. Era né? Fuga o dedão, pé, por quê? Você não fazia uma frase, você fazia uma consulta bizarra e aí vinha a resposta, né? Agora você pode perguntar do jeito natural. Que exemplo? Não sei de onde veio isso. De um exemplo natural, né? Tem um vídeo que é muito bom, acho que foi daí, que é se o Google fosse uma pessoa, que é do pessoal, acho que é do Funny or Die. Tem uns 4 ou 5 vídeos que se o Google fosse um cubículo de escritório e tivesse uma fila enorme de pessoas, cada um para sentar na frente dele e fazer uma pergunta. Eu vou deixar aqui na descrição. É hilário. E uma das perguntas é é o cara falando em googlês, né, para poder o Google responder ali. Mas essa mudança do paradigma de sintaxe, sendo muito polissílabo aqui, muito interessante, eu acho que é isso que destravou mesmo. Com certeza. Agora também, isso na verdade, diz mais sobre a Meta do que sobre a Apple Intelligence. Mas o nosso amigo William Max, abraço pro William, abraço pro Adorno. Abraço, William. Tô com saudade do Adorno. Tá abraço, fazendo inveja Adorno. com a gente nos stories também, nos rolês dele. O William notou que o Zuck não tá querendo deixar a Apple Intelligence chegar nos apps dele, né? Pois é, a gente acabou de falar de destravar. No caso, a Meta travou o uso da Apple Intelligence nos apps dela. Então, conforme ele escreveu lá pro blog da Sorcerer Hat Tech, que é o blog do William Max, os aplicativos da Meta basicamente não deixam mais você utilizar Apple Intelligence. Porque assim, para quem não entende, para quem não sabe muito o assunto, é opcional, né? Por padrão, a própria Apple fala, qualquer aplicativo que tenha ali um campo de texto, né, que use as APIs nativas da Apple, os recursos de Apple Intelligence já funcionam por padrão. Writing Tools, né, as ferramentas de texto, o Image Playgrounds para você gerar uma imagem dentro do app e já enviar essa imagem. Mas o desenvolvedor pode desligar, até porque dependendo do caso do aplicativo não faz muito sentido ter IA ou não pode ter conteúdo gerado por IA, então o desenvolvedor pode optar por desligar. A Meta foi lá e desligou a Apple Intelligence para todos os aplicativos dela. Então o William testou Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, nenhum tem acesso às ferramentas da Apple Intelligence. Então se você quer escrever ali um texto no Threads, quer revisar, não tem como fazer com a Apple Intelligence. Não dá para gerar um Genmoji, um Image Playground e subir para as redes sociais da Meta. Ao menos você faça isso no próprio aplicativo, depois tire, né, salve a imagem, exporte. Mas dentro do app não tem como. E até outros recursos, por exemplo, o Instagram antigamente,
dava para você usar os Memoji, os stickers, né, de teclado da Apple que já existiam antes de Apple Intelligence. Você conseguia colocar o seu Memoji num story, né, tipo, os Memojizinhos que já tinha dentro do sistema. Até isso eles tiraram, porque isso implicaria em você conseguir usar os Genmoji dentro do Instagram. Eles tiraram isso. Assim, a Meta não comenta, né, mas a gente já imagina que é resultado, né, das duas empresas brigam, a Meta tem a própria IA dela, que ela vem tentando empurrar dentro de todos os apps, né, já tem Meta IA dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, acho que o Threads é o único que ainda não tem Meta IA, mas a qualquer momento vai chegar, é questão de tempo. E com a Meta AI também, né, você consegue criar texto, revisar o texto, você consegue criar ali o seu bonequinho no Instagram, então acredito que a ideia deles seja essa mesmo, mostrar, tipo, não, aqui dentro você vai usar a nossa IA, não vai usar a Apple, não vai usar nenhuma outra. Então é uma briga interessante, né, que acaba respingando aí nos usuários, até porque, assim, a Apple Intelligence já tem pouquíssimos usos. Aí nos principais aplicativos, né, nos apps mais usados do mundo, a Meta foi lá e bloqueou a Apple Intelligence. Então, situaçãozinha complicada e no caso não tem o que a Apple fazer, né? Porque é uma coisa opcional. Aí se ela torna obrigatório também, daí já vem a meta. A Apple tá, né? Abusando do poder dela para forçar todo mundo até Apple Intelligence. Situação complicada, mas curiosa. Ver como a Meta olhou para os recursos e falou: não, nos nossos aplicativos não vai ter. Eu classifiquei mentalmente como a picuinha mais irrelevante do mundo. Eu vou bloquear um recurso que não tem recurso só porque eu não gosto de você. Tá, parabéns. Demorou mais pra eles fazerem bloqueio do que a Apple colocar Apple Intelligence no ar. Mas isso, interessante ter acontecido assim, do ponto de vista fofoca de tecnologia no fim das contas, porque vai de... A treta começou quando perguntaram pro Tim Cook o que ele faria no lugar do Mark Zuckerberg se estivesse na situação lá de privacidade, Cambridge Analytica, blá blá blá. E o Tim Cook falou assim: eu não estaria na situação dele. E o povo deu risada, aponta pro Zuck e ri, né? Daí em diante, junto disso, teve aquele lance também do Facebook ter feito a VPN que se instalava por fora, ganhava dinheiro para espionar as pessoas, aí a Apple cortou o desenvolvimento do Facebook, tipo, a licença, a conta de desenvolvedor do Facebook. Aí até o aplicativo de abrir porta lá no campus do Facebook parou de funcionar e ficou uns dias nesse imbróglio. Daí pra frente ele proibiu, só que aparelho de trabalho vai ser só Android, hein? Ficou esse lance todo. E aí dá pra ver que ele tá ressentido até hoje com isso, então fez esse bloqueio. E a Meta AI é estrategicamente importante pra Meta, né? Então mesmo um concorrente irrelevante como a Apple Intelligence, se você puder bloquear pra garantir que as pessoas, se quiserem usar, vão usar a sua, tá fazendo o lance deles também, e a Meta AI acaba sendo... Na verdade, a Meta AI não. O Llama, os modelos Llama são excelentes. A Meta AI é ok. Ela faz 5% do que dá pra fazer com o Llama, mas estão produtificando aos poucos, entendendo como é que as pessoas vão usar, né? Mas é uma fofoca curiosa que a gente viu, né, nessa última semana. Picuinha. Exato. Agora, só uma dica rápida de Apple Intelligence, antes de a gente fazer aqui o último assunto. Eu fiz um atalho no meu Mac, porque não existe, por algum motivo ainda, no macOS, um atalho para você chamar as Writing Tools, a Apple Intelligence para texto. Você tem que, ou você seleciona o texto com o mouse e torce para uma hora aparecer um snippetzinho azul, que eu até agora não consegui fazer ele aparecer de um jeito consistente, tem hora que aparece, tem hora que não. Eu não sei se ele está processando, não sei, tem hora que não aparece, né? Ou então você vai lá, se escrever alguma coisa, você vai em editar, clica com o botão direito, aí tem lá Writing Tools e põe Show Writing Tools, ou então vai no menu Editar, Writing Tools. O que eu fiz? Eu fui no keyboard maestro, mas dá para fazer também direto no macOS. Quando eu apertar Command Shift W, eu selecionei um texto, Command Shift W, você vai em Editar, Writing Tools, Habilitar Writing Tools, Show Writing Tools. E ele aparece já bonitinho. Então agora eu aperto o Command Shift W, aparece já na linha do Writing Tools, como se fosse um teclado, um atalho nativo do sistema. Fica a dica para vocês que estiverem sentindo falta de acessar rapidinho. Achei esse jeito e posso deixar até aqui na descrição aqui um link para um jeito simples de entender o que eu tentei falar aqui. Uma das minhas reclamações é aquilo, a Apple Intelligence é fraquinha, mas quando eu tento usar, uma das minhas reclamações é essa, que as Writing Tools no Mac, principalmente, ficam muito escondidas. Sim. Que no iOS ainda aparece, né, nas sugestões de teclado, o botãozinho, agora no Mac fica muito escondido. Isso de selecionar, eu acho que tá funcionando bem nos apps da Apple, tipo, até testei aqui no Notas. Eu selecionei um texto, dá uns 2 segundinhos com o mouse em cima, aparece o botãozinho de Apple Intelligence para abrir as Writing Tools. Agora, em outros aplicativos, o comportamento é muito inesperado, nem sempre funciona, então
sei lá, é um negócio que até você conseguir entrar no menu, né, você já Uhum. perdeu a vontade de usar o recurso. Então acho que deveria ter um jeito mais fácil mesmo de interagir. Então, uma boa dica. Aproveitando também para fechar o assunto Apple Intelligence, eu postei no meu Threads que ontem eu fui brincar com o Image Playgrounds, que é um aplicativo que eu sempre esqueço que existe, Sim, né? eu vi. Aí ontem eu falei, deixa eu pegar aqui uma foto de uma comida, um prato de comida, um prato de macarrão com uma burrata. Eu subi no Image Playground, não dei comando nenhum, só falei, tipo, transforma numa ilustração. Ele me fez um hambúrguer com batata frita. Não, eu mandei o feedback pra Apple, eu falei, tipo, não é a mesma comida, tipo, não é nem parecido, né? Ele não fez nem, tipo, é uma massa diferente. Não, de uma massa virou um hambúrguer. Então, complicado. Tá aí o viés da gastronomia estadunidense. Eu ri alto quando eu vi esse post, foi muito bom. Que você tinha postado umas horas antes, que saudade do macarrão da Itália, né? Acho que você foi tentar fazer alguma coisa assim. Falhou. É um pouquinho. Ele falou assim: comida, né? Comida tá tudo certo. É uma bolota com um negócio de base no prato. Então a burrata virou hambúrguer, a batata frita virou macarrão, deu tudo certo. Quase igual. Os padrões da Apple Intelligence. Excelente. Pra gente encerrar o episódio de hoje, o assunto favorito de ninguém, Apple Vision Pro, pintou mais um rumor a respeito dos planos futuros da Apple para as próximas gerações. Considerando que o primeiro não deu certo, acabar ou não com a linha de produto é uma decisão que a Apple pode tomar, mas ela, resolvendo seguir em frente, aprende com o passado, com os erros, com o que as pessoas reclamam a respeito da primeira geração, para corrigir isso, fazer a segunda, a terceira, como dá para mal comparar com foi o caso do Apple Watch, né? E pintaram rumores do que o pessoal está chamando do que seria um Apple Vision Air. Ao invés do Apple Vision Pro, a gente está nomeando tudo. Os rumores de Air são por todo. iPhone Air, Apple Vision Air, mas partindo da premissa de que esse produto não é só um rumor, que ele pode existir de verdade, o que esperar desse Apple Vision Air? Esse Vision Air dá a entender que basicamente vai ser um Apple Vision Pro com menos recursos e mais barato. E agora surgiram os rumores falando que a Apple deve usar titânio para cortar, né, para diminuir o peso dele e que ele deve vir na cor preta. O que é interessante, é um modelo, geralmente a cor preto espacial, sei lá, alguma coisa espacial que a Apple inventa, é para os modelos Pro, né? E dessa vez parece que o Air que vai ser o modelo que vai ter ali uma versão preta, ou talvez sejam só os leakers confundindo coisa, né? Que até vazou, se eu não me engano, o carregadorzinho do Vision Pro, que é um plug magnético que você coloca na lateral, vazou ali um carregador preto, e o pessoal falou, esse é o carregador do Air, mas talvez, sei lá, seja o próximo Vision Pro que vai ser preto e o Air que vai ser prata. Mas o fato é que tem ali já alguns rumores falando dessas duas versões de Vision Pro, que a Apple deve lançar um Vision Pro que vai ser um pouco mais fino, mais leve. Eu fico curioso com esse rumor de titânio, porque, não sei, daí é um achismo meu, mas eu tenho a impressão de que o alumínio talvez seja ainda mais leve que o titânio, ou mais barato, então não sei qual que é o sentido de usar titânio para deixar o Vision Pro mais leve. Então, sei lá, eu ainda acho que esses rumores de preto, titânio, estão confundindo um pouco o Vision Pro 2 com o Vision Air, mas deve rolar sim, a gente já comentou várias vezes, um Vision Pro mais barato, né, um Vision não Pro, que, sei lá, eles devem tirar algum recurso, devem usar materiais mais baratos, deve tirar ali alguns dos acessórios da caixa, vir com aquela cinta mais tradicional, ao invés daquela elástica que ajusta com o botãozinho, para tentar vender esse negócio por um preço menor, porque até agora o negócio não tá indo para frente. A própria Apple já deu uma esquecida, nunca mais falaram de Vision Pro para nada, você abre o apple.com, não tá nem na home deles mais, né? Tem lá o MacBook Air, tem iPad, iPhone, Apple Watch, nada de Vision Pro. Então, eu também é outro produto que, sei lá, eu não sei o que vai ser do futuro dele. E mesmo que venha, né, essa versão mais barata, vai custar o quê? Né? $2.500? Ainda é bastante. Então, o que é preciso, né? Será que um Vision Air será suficiente para tornar o Apple Vision mais apelativo? Agora que você falou desse jeito, eu percebi que Vision Air é uma cacofonia com o termo visionário em inglês, né? Eu só tinha lido, não tinha escutado falar em voz alta, não me escutei falando também. O principal problema que eu vejo das pessoas foi óbvio. O que impede até de interessar é o preço. A gente falou 600 mil vezes aqui, não precisa repetir, mas é o preço, né? Se o preço não fosse um problema,
o que as pessoas vão comprar esperando que isso acrescente ao dia a dia, e aí vem o segundo problema que eu acho que é a falta de aplicativos que as pessoas usem, de fato, no dia a dia, poder trabalhar, consumir mais do que 5 minutos de um rinoceronte, então uma Netflix de verdade, a Apple tá muito na mão desse pessoal que até agora não lançou e é de propósito, né? O YouTube, o Vimeo lançou. Poxa, bacana, parabéns. Os que as pessoas usam de verdade ainda não tem, né? Teve aquele aplicativo lá que fez sucesso da Fórmula 1, que a Fórmula 1 falou não. Então, o mais legal que pintou teve que sair da loja porque... Então, até que isso se resolva, os problemas... Mas isso a Apple não tem muito o que fazer. Quer dizer, tem. Arruma a relação com os desenvolvedores. Mas isso demora mais tempo, aparentemente, do que fazer a segunda geração. Então, resolve o que ela consegue com os aprendizados do primeiro. O peso, o pessoal reclama. Por conta do material, o pessoal reclama que esquenta. Né? O Rafael Fishman fala muito, né, sobre usa um pouquinho, já fica ali com aquele visor meio suado, né? Ele é, assim, como uma peça de design, o formato, o visor globudo, redondudo, assim, é bonito. Aquele treco na cara é ridículo. Então, reduzi um pouquinho. Eu acho que até a temporada de Black Mirror nova, eu não vi esse episódio ainda, mas parece que tem até uma tiração de sarro com isso aí. Então, tem alguns problemas que dá pra ela resolver iterando, né? Acho que o peso é o principal deles. Outro é a bateria, e tem o papo de que talvez tenha uma versão dele que vá ser usada direto conectado no Mac. Você reduz a autonomia, mas como você não vai sair, não sei que seja um youtuber, você não vai sair na rua com esse trem na cabeça, tudo bem ser uma coisa mais estática, né? Então, você usar ele conectado no Mac, pode ser, mas o benefício é qual mesmo? Tem alguns problemas conceituais e outros práticos que ela consegue resolver. Pelo menos os práticos a gente vê que ela tá talvez indo atrás. Ele ser mais leve pode ser um ganho. Se na lista de 40 contras, na lista de prós e contras, a Apple conseguir, cada geração, tirar uns 5 ou 6, lá na frente ele pode virar um produto bacana mesmo que as pessoas tenham. Vai ser o óculos e não o headset? Provavelmente. Mas até lá, ela apenas vai aprendendo e dominando as tecnologias que precisa para fazer isso. Então, acho que me surpreende mais ela seguir em frente com a ideia de fazer um headset, mais versões desse headset do que... os pontos, as informações pontuais do que vai ter nele. O que vai ter nele é quase óbvio em relação à primeira versão. A lista gigante de problemas, né? Então, se esses é o que ela vai resolver primeiro, deve ser os que ela identificou que mais pegam o pessoal na hora de optar por, se dinheiro não for um problema, o que é um problema para você comprar, e depois ela resolve o que é para a pessoa seguir usando, né? Mas o trabalho dela, em primeira instância, é vender, né? Não dá pra resolver tudo de uma vez, então, aos pouquinhos, acredito que realmente isso do peso, do design, deve ser uma das primeiras coisas que ela vai tentar abordar, além ali, né, do preço que talvez, para a próxima geração, a gente tenha já um modelo que seja menos caro, então é esperar para ver, mas a longo prazo, ela precisa muito trabalhar em relação com os desenvolvedores, porque pode ser o produto mais legal do mundo, se não tiver aplicativo, as pessoas não vão querer, porque é isso, você vai comprar um negócio caro, aí você vai lá na App Store, não tem YouTube, não tem Netflix, não tem Spotify. Eles falam, não, mas tem Apple TV Plus, tá? O mundo não é só Apple TV Plus, né? Mas quando você compra um aparelho caro que se vende como algo que você usa para assistir, para consumir mídia, então não tem jeito, ela precisa ir atrás dos desenvolvedores, assim como ela foi atrás de desenvolvedor para trazer aqueles jogos AAA para iOS, para falar que Mac e iPhone tem jogo de console, ela precisa ir atrás de Netflix, ela precisa ir atrás dessa galera, mas é complicado justamente porque a Apple, né, primeiro, se tornou mesquinha com a App Store, então todo mundo ficou de cara fechada com a Apple, e ela também acabou se tornando uma competidora de todo mundo, né? Ela tem Apple Music, tem Apple TV Plus, então o pessoal fica, pra que eu vou, né, beneficiar a plataforma deles, né, se eu tenho o meu e a própria Apple não me ajuda, então é uma saia justa pra eles. Totalmente. Em janeiro do ano passado eu escrevi sobre a greve dos apps contra o Vision Pro, que é óbvio que é uma coisa eterna. Vai sair YouTube para Vision Pro? Óbvio que vai. Vai sair Netflix? Óbvio que vai. Mas quando isso for ajudar mais a Netflix do que a Apple, nesse momento, se ninguém lançar nada, a Apple tá totalmente... Pode ser produto, pode sim, ser craque. As pessoas não vão tirar muito proveito disso, porque depende do resto. Aí esse resto, aparentemente, todo mundo concordou que não vai querer lançar. Não é eterno, não é permanente, mas nesse momento segue 1 ano e meio depois aí a mesma situação, né?
Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/afonte/148 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer, como sempre, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam a fonte, que mandam os follow-ups, mandam perguntas em gigahertz.fm/feedback. Agradecer a ExpressVPN Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Transferência e Área de Trabalho, apresento para a Lura IA Sob Controle e saiu semana passada um episódio que eu recomendo que vocês escutem se vocês nunca ouviram esse podcast, que foi um papo bem interessante sobre o impacto que IA está tendo no segmento de arte, com quem trabalha com arte, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um artista 3D também, falaram sobre isso, a discussão ficou muito bacana, o link vai estar na descrição. E eu escrevo todo sábado para o Mac Magazine, e fim de semana passado sobre do Bard ao topo, a gente até comentou sobre isso, né, o que a Apple pode aprender com a recuperação do Google nesse mercado de IA. O link também vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.